Quantos estão felizes nessa noite? Porque eu amo muito cada um de vocês. Gente, o que eu tenho para falar para vocês hoje é algo muito especial. Porque foi algo que mexeu o meu coração, falou comigo, me ministrou, trouxe vida, né, nos meus devocionais. Então, o que eu quero falar para vocês é algo que poderia ter como tema, como título: não se distraia na condução do teu destino profético. Amém? Repita comigo assim: não vou me distrair na condução do meu destino. E por que eu quero falar disso? Diferente de outros momentos, eu quero primeiro trazer alguns esclarecimentos para vocês acerca desse tema. Porque se tem uma coisa, que é certeza em nossas vidas, é que o inferno sempre, todo momento, vai se levantar para tentar parar as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais. Isso é certeza. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito mais atento e botei uma coisa no meu coração: eu não vou ser menos intenso na construção do meu destino profético do que o diabo tem sido em tentar destruir, essa coisa que Deus já me deu, esse presente de Deus na minha vida. Então, quando a gente pensa em distrações, a gente está pensando em coisas que roubam da gente o que Deus sonhou para as nossas vidas, o que Deus preparou para nós, e nos tira, muitas vezes, as distrações nos tiram, daquilo que é o melhor, daquilo que é o que Deus sonhou para nos fazer conformar com aquilo que é bom. Pode baixar um pouquinho, está muito alto. Nós podemos, deixa eu tentar explicar isso. Nós podemos nos distrair com aquilo que parece bom, mas não é aquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? Pode dizer amém. Sabe, vou dar um exemplo mais profundo. Por exemplo, o pai da fé, Abraão, ele celebrou o filho da precipitação como se fosse o filho da promessa. Lembra disso? Ele celebrou, um filho que surgiu da agonia dele de querer que as coisas de Deus, acontecessem de forma rápida. Interessante isso. E ele celebrou e achou que era aquilo que Deus tinha para ele. Olhe para o seu irmão e diga assim: o que Deus sonhou para a sua vida nunca vai ser substituído. Por mais que aquilo pareça bom, Deus tem algo melhor para a sua vida. Eu creio nisso, querido, eu creio. Então, enquanto o que for bom satisfazer o teu coração, você não vai tocar naquilo que é o melhor de Deus, naquilo que, Deus sonhou e está disponível para você, Enquanto esse filho da precipitação alegrar o seu coração, o filho da promessa não vai nascer na sua vida. Isso tem mexido comigo, Porque na prática, nós estamos, às vezes tão distraídos a construir a nossa própria história. Aí a gente se esforça, a gente investe coisas, achando que nós, na nossa força, podemos construir, e se esquecemos que Deus já tem uma história para as nossas vidas. Deus já sonhou com isso, querido. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, Deus já sonhou com a tua história. Você não precisa estar se esforçando para querer fazer aquilo que já é promessa, aquilo que já está escrito, aquilo que já está determinado. Por isso que eu quero abrir essa noite com o Salmo 139, versículo 16. Eu queria que isso daqui ficasse muito, marcado no seu coração nessa noite. Eu tenho muitas coisas do meu coração a falar para vocês, e eu queria realmente que isso marcasse a sua vida, estabelecesse em você, valores.
E eu oro nessa noite para que você saia desse lugar na certeza de que tem que estar atento, na certeza de que não pode se distrair com absolutamente nada, porque Deus já sonhou com a tua história. Amém? Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, meus dias já foram escritos no céu. Já foram escritos, todos os teus dias já foram escritos, cada um deles, cada detalhe foi escrito e determinado, né? E o texto termina dizendo: quando nenhum deles ainda existia. Amém, querido? Olha para mim, escuta isso. O Deus da sua história já escreveu aquilo que você está tentando construir. Você sabe o que isso significa? Que não será na força do teu braço. Não será na força do teu braço. Sabe, não é por força, querido, é pela graça, pelo favor que nós não merecemos. Não é a nossa vontade que é estabelecida, mas é a vontade dele. Não é, sabe, os nossos recursos que vai dar conta, sabe, de estabelecer tudo aquilo que ele sonhou, mas é a provisão de um Deus que nunca desampara. Sabe, não é, sabe, o peso que temos que carregar, mas é um jugo suave e leve que nos sujeitamos a ele. Não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que a paz que excede todo entendimento estará ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Então, querido, não é opção, não é escolha, mas é direção de Deus, é determinação do céu nas nossas vidas. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Muitas pessoas me procuram, né, para dizer que não sabem qual é o seu chamado, o seu propósito, por onde começar as coisas, né, qual porta deve entrar, o que deve fazer. E eu estava esses dias pensando sobre isso, porque não é a quantidade de opções que nos traz a paz, não é a quantidade de recursos que nos faz ter certeza disso, mas é quando a nossa intimidade com Deus nos dá convicção de que estamos no caminho certo, que estamos seguindo uma história que já foi escrita antes que nós nascêssemos, pelo próprio dedo de um Deus que é o Deus do impossível. Quantos servem esse Deus aqui? Quantos acreditam nesse Deus? Quantos entregaram a sua história nas mãos dele? Pode dizer amém? Sabe, quando a gente entrega a nossa história nas mãos de Deus, algo de muito especial sempre acontece. Milagres acontecem. Quantos acreditam em milagres? Eu queria convidar a Valquíria, vem aqui no meio da minha pregação aqui, para contar o seu testemunho. Sobe aqui do meu lado, alguém, deixa eu ver. Sabe, Valquíria se deparou no final do ano passado com um problema muito difícil. Algo realmente impossível, né, de acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê nisso? E eu queria que ela falasse rapidamente sobre a história que Deus está fazendo ela viver, né, para entender melhor como é que Deus age. Boa noite. Eu consegui contar, né, pastor? Dia 2 de agosto, minha filha dormiu boa e acordou cega dos 2 olhos. E para mim, quando eu soube, quando ela me ligou falando, eu nem acreditei. Eu falei: durma mais um pouquinho, acho que você acordou muito cedo. E quando ela me ligou novamente, às 9 da manhã, ela disse que estava sem enxergar. Naquela hora eu sentei na cama e a única coisa que eu fiz foi pedir a Deus para que Ele me guiasse para um lugar onde alguém me dissesse o que estava acontecendo. E eu liguei para o Hospital de Olhos Santa Luzia e só tinha uma única vaga. E eu levei minha filha. E quando eu cheguei lá, o médico disse
que ela estava cega, uma doença chamada ceratocone, e que não tinha cura, nem tinha tratamento pelo SUS, nem medicação, enfim. A única e última chance que nós tínhamos era fazer o transplante dos 2 olhos. E quando ele me disse aquilo, para mim acabou o mundo. A única coisa que eu pensava era que a gente não ia conseguir. E eu busquei em Deus só reclamar, né? Dizer a Deus, por quê, Senhor? Por quê? Por que tu fez isso comigo? E eu já estava aqui na igreja fazia 4 meses e eu pensei em desistir, porque eu falei, depois que eu fui para a igreja, isso veio acontecer comigo. E tudo muito caro, o médico falou para mim, tratamento muito caro. E eu comecei a falar com pessoas na madrugada e no outro dia já tinha 3 consultas marcadas para minha filha. E cada dia que passava, Deus ia fazendo um milagre. E eu conversando com o Henrique, que é amigo do pastor Glauco também, e ele fez: Val, sua filha ficou cega, para a honra e glória de Deus. E logo eu não entendia nada. Quando eu ia para o meu quarto, eu falava: Senhor, por favor. Eu pedia para ele me deixar cega e minha filha amanhecer enxergando. Ou eu pedia para o médico tirar os meus olhos e colocar nela. Só que Deus sabia tudo o que ia acontecer. E quando eu cheguei em Recife, a cirurgia muito cara, eu voltei desesperada. E quando eu cheguei aqui em Maceió, com duas pessoas que eu falei, eles falaram assim: pode ser quanto for que tiver no alcance da medicina, sua filha vai voltar a enxergar. E para mim foi uma resposta muito grande que Deus me deu. E eu comecei já a ver de uma maneira diferente e comecei a louvar, comecei a orar. Pastor Glauco também, eu abusava muito ele pedindo oração. E a gente continuou o tratamento. Maceió a gente não tem doador, a gente não tem inscrição para fila de transplante, enfim. E quando eu cheguei em Recife, graças a Deus, encontrei um anjo lá, Dr. Lúcio Maranhão. E minha filha era a primeira. A gente conseguiu o transplante com menos de um mês. A gente recebeu a primeira doação. E a gente fez o primeiro transplante. Foi um sucesso. Ele não queria fazer, porque ela tinha perdido 2 córneas já. E foi um sucesso. E eu só agradeci a Deus. Pedi o pastor Glauco para sempre estar orando, enfim, né? E a todos vocês pedir oração. E Deus foi fazendo um milagre. Quando foi esse segundo agora, foi o olho esquerdo. Ela ficou uma semana falando que não ia fazer. E eu falava para ela: não, você vai. Praticamente eu forcei ela a fazer. E eu falava: nem que seja a última coisa da minha vida, mas você faz. E depois eu fiquei com medo. Porque eu sou mãe e pai, e na hora eu tive que assinar um documento no hospital, me responsabilizando por qualquer coisa que viesse a acontecer. Eu estava conversando com o pastor Glauco na sexta-feira e falei para ele. Eu fiquei 2 horas trancada no banheiro chorando, me culpando de tudo e falando com Deus. Por quê? Porque ele fez isso tudo. Que a minha filha nunca ia me perdoar se ela não voltasse a enxergar. E aí o médico teve uma certa dificuldade para terminar a cirurgia. Em vez de 4 horas, foi quase 6 horas a cirurgia dela. E quando ela saiu, muito debilitada, o médico também muito nervoso. E quando a gente sentou, Maiara, que é a minha filha, ela começou a chorar muito forte. E o médico ficou com muito medo, assustado, e eu também. E quando ele perguntou o que foi, ela não conseguia falar. O primeiro olho que nós fizemos, o primeiro transplante, que o médico dava 4, 5 meses para ela começar a ver o vulto, ainda está com os pontos, a gente só vai tirar os pontos daqui a 3 meses, ela já está enxergando. Uhul! E a todos vocês pedir oração. E Deus foi fazendo um milagre. Quando foi esse segundo agora, foi quase 6 horas a cirurgia dela. E quando ela saiu, muito debilitada, o médico também muito nervoso. E quando a gente sentou, Maiara, que é a minha filha, ela começou a chorar muito forte. E o médico ficou com muito medo, assustado, e eu também. E quando ele perguntou o que foi, ela não conseguia falar. O primeiro olho que nós fizemos, o primeiro transplante, que o médico dava 4, 5 meses para ela começar a ver o vulto, ainda está com os pontos, a gente só vai tirar os pontos daqui a 3 meses, ela já está enxergando.
Aí ele não acreditou, ele falou assim, eu cheguei, eu tô tremendo, ele falou, você tá vendo alucinação? Ela falou, não, tô vendo. Aí eu me levantei e disse, Maiara, qual a cor da minha roupa? Aí ela falou, aí depois ia passando uma moça, estava com uma blusa rosa, ela fez, ali está passando uma mulher com uma blusa rosa. E o médico ligou para um médico amigo dele e chamou, só para testemunhar isso, porque assim, foi incrível, foi um milagre de Deus, um milagre, que eu nem tenho como agradecer a ele e nem a vocês, porque assim, eu sempre falava para o médico, eu digo, eu tenho uma igreja orando pela minha filha. E assim, eu fui nessa fé, nessa confiança, e agradeço demais a vocês, sou muito grata a cada um, em especial o pastor Glauco, pastor Fábio, a pastora Érica também, que esteve na minha casa, que fez oração, enfim, a todos, não tenho palavras, a minha gratidão é muito grande, e por Deus mais ainda, porque quando eu reclamava que eu estava só, que ele tinha me deixado, pelo contrário, ele queria me dizer que estava ali, que ia fazer um milagre, só que eu não quis ouvir, mas ele fez. E ela ainda não falou que no caminho para Recife, né? O carro quase capota e foi muita prova, mas os milagres só são bons quando as provas são grandes, amém? O médico já tinha feito mais de 17 mil cirurgias e foi a primeira que uma pessoa começa a enxergar em menos de 3 meses. Vocês podem dar glória a Deus? Uhul! Nosso Deus é um Deus de milagres. E eu creio nisso. Essa semana, na quarta-feira, né, a gente tinha que pagar um valor alto aqui da construção e eu decidi, vamos visitar a Estrela. E nós fomos em Estrela de Alagoas, que foi onde Deus me chamou. Eu não sei se algumas pessoas já conhecem essa história e eu não vou repetir ela, mas eu queria dizer que foi onde Deus me chamou ao ministério pastoral. Foi lá, no meio do nada, num lugar chamado Lagoa de Deus, né, no meio do nada, um interior do interior. E eu decidi visitar eles. Aí fui na cidade onde a gente já tinha igreja. E eu tinha saído de lá para vir pastorear Maceió e deixei a igreja lá. E eu fui, né, visitar alguns irmãos na cidade. Depois eu fui para o sítio, voltar, que eu nunca mais tinha ido na Lagoa de Deus. E eu queria ver com os meus olhos que aquilo, né, que Deus coloca no meu coração é real. E eu me perdi no meio das ruas, dos sítios. Depois achei alguém que me orientou e a gente acabou chegando na Lagoa de Deus. Cheguei lá e parei em frente a uma casa de uma irmã que quando eu estava lá, né, no período que Deus me deixou lá durante 4 anos, a gente tinha construído, porque a maioria das casas eram casas de taipas e hoje eu quase não conhecia o lugar, todo mundo próspero, e eu parei justamente em frente à primeira casa que nós construímos de alvenaria. Estava lá ainda a irmã Ludinalva, uma senhora, né, bem velhinha, ela já era velha nessa época, e ela veio com alegria, pastor Glauco, me abraçou, e aquilo encheu meu coração, e ela não parava de falar, pastor, olha, a gente já está com a igreja aqui, tinha uma igreja grande, linda, já está construindo, né, mais 3 igrejas, já tem lá no local. Eu saí de lá e a coisa melhorou ainda mais, eu acho que eu estava atrapalhando, e ela disse, olha, sabe aqueles meninos que ficavam zombando da gente aqui, 2 deles já são pastores aqui, outro é pastor em São Paulo, Deus tem feito uma coisa grande, olha, vai ter igreja agora no sítio tal, no sítio tal, no sítio tal. E eu saí dali, sabe, vibrando pelo Senhor, sabe, porque o que você faz em Deus tem recompensa. O que você faz em Deus tem recompensa. A gente visitava, sabe, ela ficou louca contando a história, depois saiu correndo para ver se dava algum presente para a gente. Eu me senti tão honrado, sabe, eu olhei para aquele lugar, sabe, e eu vi, né, que a vida passa rápido demais para a gente perder tempo construindo castelos de areia. Sabe, se há um sonho para você, aquilo foi um sonho de Deus na minha vida, aquilo foi onde Deus, sabe, tocou o meu coração no meio do nada, sabe, foi onde Deus disse, eu quero você na vida pastoral. E muitas vezes quando a gente quer renovar as coisas, a gente vai para o lugar onde a gente plantou, sabe, e ver se a plantação deu certo. E eu quero dizer que eles estão muito maiores do que eu podia fazer hoje lá naquele lugar. Sabe, isso é fantástico, porque nostalgia, gente, é uma ilusão. Na verdade,
uma mentira, ao meu ver, porque acreditar que o que passou é melhor do que aquilo que está acontecendo hoje, sabe? É ter mais prazer no que viveu do que na expectativa que temos para viver hoje. E eu lá naquele lugar, me emocionando com tudo que eu via, recebendo, tanto daquele pessoal que a gente semeou ali, mas eu disse, olha, esse foi um tempo que passou. E teve um dos irmãos que disse, olha, por que eu queria tanto que o senhor voltasse, queria tanto que você estivesse aqui. Eu à noite fui pregar na igreja, e o pastor disse, olha, aqui só se fala no seu nome, é impressionante, tem 2 pastores hoje, sou eu e outro é ele, e o pastor enciumado, né? Porque, eu disse, não, querido, olha, por mais que eu queira, voltar onde Deus me colocou hoje, é o melhor lugar para estar. Eu consigo olhar para lá com muita alegria, mas consigo entender que o tempo já passou. Se eu voltar para lá, com certeza, eu vou estragar tudo aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Então saiba, se Deus te trouxe a este lugar, é porque tem uma história linda, poderosa, fantástica, tremenda para realizar na sua vida. Agora, seja intenso nisso, né? Precisamos ter consciência de que o tempo passa e não podemos perder tempo construindo aquilo que Deus não nos chamou para construir. Há um projeto de Deus. Por isso que a gente olha e vê muita gente cansada, que não acredita em um Deus do milagre, que reclama, que diz que meu Deus me abandona. Deus nunca abandonou. A palavra dele diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que a amamenta, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então a minha palavra é para que você, que se sente cansado, que diz assim, eu estou, me sentindo sem chão, não sei o que eu faço. Querido, há um projeto que foi escrito no céu e que precisa estar acontecendo hoje na sua vida. Pare de entrar em lutas que Deus não chamou você para entrar. Pare de fazer alianças com que Deus não te chamou para fazer. Pare de entrar em portas que Deus não te chamou para entrar. Seja realizado com aquilo que Deus já escreveu para a sua vida. Não tente mudar isso. E não se distraia nas crises. Não busque atalhos. Porque atalhos é quando a gente quer dizer para Deus, olha Deus, eu não acredito na tua promessa, deixa eu fazer do meu jeito. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, o jeito de Deus é perfeito. E, se é promessa, acredite. Acredite, olha para o seu irmão e diz, ei cara, não faz besteira. Simplesmente acredita nas promessas de Deus. Ele é um Deus fiel. Se Deus prometeu, Ele te dá. Se Deus falou, Ele vai te sustentar. Se Ele, foi Ele quem te deu, ninguém consegue tirar da tua mão. É teu. É teu. Talvez, querido, que você está com medo de perder, na verdade nunca foi Deus quem te deu. Vocês entenderam? Rapaz, eu acho que não caiu a ficha do que eu disse. Talvez aquilo que você está com medo de perder, de não dar certo, de não ir para frente, talvez na realidade Deus nunca te deu aquilo. Nunca era para você estar aqui, porque Deus sustenta as suas promessas até o fim. Deus sustenta as suas promessas, mesmo que você seja infiel, Ele vai permanecer fiel a você. Você quer uma prova disso? Vamos ler lá, 2 Timóteo 2,13, abre aí para mim, 2 Timóteo 2,13. Porque às vezes ele diz, não tenho condições. Querido, não é se tem condições ou se não tem. É Deus que escreveu uma história a teu respeito. E se você for infiel, Ele vai permanecer. Se você fizer besteira, foi fiel, se desviar do caminho, Ele vai permanecer fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nosso Deus é um Deus fiel.
Ele é um Deus fiel. Deus não é bipolar, não muda de ideia no meio do caminho, não volta atrás da palavra que fez. Quando a palavra dele é lançada, só volta para ele quando cumprir absolutamente tudo pela qual ela foi lançada. Quantos acreditam nisso? Diz amém. Sabe o que é que diz Números 23:19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? O que você precisa é ressignificar as coisas que estão acontecendo. Tem coisa que você tem medo de perder, porque não tem certeza que foi Deus quem te deu. Foi você que construiu isso na força do braço. E tudo que você constrói na força do braço se perde no meio do caminho. Eu pude ver aquela coisa. Eu nunca fiz uma igreja lá. Fiquei assim, até, meu Deus, o Senhor nunca deixou. Eu construí uma igreja aqui. A gente reunia centenas de pessoas no grupo escolar. Sabe? E as pessoas diziam, esse negócio não vai dar certo. Teve uma igreja que foi lá e fez um templo, querido, na minha época. Isso tem, não vou dizer os anos, tá? Tem um pouquinho de tempo. Tem uma igreja lá construída na minha época. Querido, a igreja está lá até hoje. Nunca teve culto contínuo nela. E aquela turma que se reunia no meio do nada, sabe, olhando as estrelas, no grupo. Aquele povo que estava lá, apaixonado por Deus, sabe, estava lá vibrando em fé. E aquela senhorinha me impactou. Ela disse, pastor, da minha família só tem 2 que ainda não é crente. Olha que a família dela é crente, é grande, só tem 2, mas eu estou aqui, ó. Quando ela levantou a saia, eu vi o joelho dela, a marca. Se eu estou colocando todo mundo debaixo de oração, eu aprendi o que você me ensinou. Sabe, aí chegava uma estrela e disse, olha, tudo que eu sou hoje, eu aprendi, porque você me ensinou. Então, querido, tudo que você faz hoje é uma semente que vai dar fruto. Olhe para o seu irmão e disse, não desista de plantar, por mais difícil que isso esteja, sabe? Ou seja, para você, Deus é fiel. Por mais que você comece as coisas sem a bênção de Deus hoje, sabe, saiba de uma coisa, sempre é tempo de voltar e recomeçar com Ele, porque não existe nada melhor do que a gente ter certeza que está caminhando no propósito, naquele lugar que Deus nos colocou ali para fazer. Agora, olhe para o seu irmão e diga assim, ei, o tempo passa, e você só perde aquilo que Deus não te deu, você só perde aquilo que não foi Deus quem te deu, porque o Deus que tira da tua história aquilo que Ele não colocou, é o mesmo Deus que vai colocar na tua história aquilo que homem nenhum, força nenhum, dinheiro nenhum vai poder colocar na tua história, querido. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte. Sabe, lembra da história, filho da precipitação e o filho da promessa. Quem é que se eternizou ao lado do pai? O filho da precipitação ou o filho da promessa? Teve uma hora que o filho da precipitação teve que ir embora, porque senão atrapalhava o filho da promessa. Mas o filho da promessa até hoje é lembrado ao lado do pai, para, sabe, mostrar a todos nós que Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele permanece fiel, sabe? E aí eu aproveitei que eu já estava lá, fui dar, sabe, eu fui lá em Garanhuns, que foi aonde eu fui fugido de Deus. Você pensa que não aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Eu estava vivendo uma história lá, está aqui o Jair para ver. A gente brigava demais lá na igreja que eu estava, aí eu era considerado o crente dançarino, não sei o quê, e o povo e sabe, e chegava pastor, e ia pastor. Chegou um dia que eu vou fugir. Fugi, fui lá, né, em Garanhuns, e eu pude rever aquela história, aquela cidade toda. E as grandes coisas que Deus me fez. Eu fui para Garanhuns, querido, fugindo de Deus, e disse, não vou entrar em nenhuma igreja. Eu estava magoado com o povo, com gente. A gente se magoou ou não magoou? Gente é gente, ovelha morde. Esse negócio é complicado. Esse negócio de ferro a ferro, às vezes são umas faíscas e pega fogo mesmo, não é? Ou só acontece comigo esse negócio? Não acontece com você não? De vez em quando pega fogo no afiamento dessas pedras.
E eu vou fugir, não dá, fugir, corri. Quando eu estava lá em Garanhuns, esses dias lembrando da grandeza de Deus, eu fugido de Deus. No quartel do exército a gente fazia 3 cultos por dia. Hoje, desse povo que estava lá se reunindo, tem 9 pastores em igreja. Sabe, a gente fez um trabalho com a Donep Jovem, hoje a gente foi visitar o bairro, não quis ir lá, tá? Mas hoje a gente começou um trabalho com 10 crianças, que depois se tornou 300, depois já tinha uma igreja. E eu, quando acordei, disse, opa, estou numa igreja, dei para um pastor, disse, eu vou embora, nunca mais voltei lá. Mas quando eu vejo lá, Deus continuou a obra. Mesmo que você queira fugir do propósito, o propósito vai correr atrás de você, porque é uma história que o Senhor escreveu a teu respeito, e essa história precisa se tornar realidade, e inferno nenhum vai impedir com que isso aconteça. Você crê nisso? Diz a mão. Agora olha para o seu irmão e diz assim, ei, a vida passa muito rápido. Para você ficar construindo impérios que apenas aponta para você. Você tem que trabalhar com o coração livre para o reino, porque tudo passa. Tudo passa. Tempos bons passam, mas tempos ruins também passam. E o momento que você vive não define a tua história. Aquilo que eu vi em Estrela foi só um fundamento para aquilo que Deus queria fazer comigo hoje. Mas a gente sofreu, viu? Olha, a gente aprendeu lá. Teve um dia que a gente tinha que jejuar, porque a gente tinha eu já falei, uma Brasília, que era chamada carro de fogo, porque pegava fogo literalmente. Ela era responsável por levar os missionários, que moravam uns 10 missionários comigo, deixava 2 em um povoado, 2 em outro, 2 em outro, 2 em outro, depois voltava pegando, né? Esses missionários, sabe, nesse tempo, sabe, a gente tinha que ir comprar terreno e fazer muita coisa ali no Estrela, e ajudar muita família, e construir muitas casas. E apesar de eu morar na cidade de Seu Médico, a gente investia tudo ali naquele negócio. E a gente disse, a gente precisa jejuar para economizar. Queridos, e foi prova. Você não imagina qual era o jejum, né? Quem lembra aqui o jejum? O jejum era soja, querido, né? Um dia era fritada de soja, na segunda. Na terça era risoto de soja. Na quarta era soja pura. Na quinta era omelete de soja. Na sexta era soja frita, né? Era almôndega de soja, sabe? E a gente só se livrava da soja no domingo. Pense como a gente esperava no domingo. E eu estava em Garanhuns lembrando da Tereza, que brigou por causa de um ovo no sábado. Apareceu um ovo no sábado e falou, é meu, o ovo, pô, caiu no chão e quebrou. Não foi de ninguém, sabe? É lindo, às vezes a gente sacrifica. É como eu falei domingo passado, o homem exterior fica, sabe, todo latanhado, mas o interior celebra um Deus de vitória poderoso. E que eu olho para trás, gente, tem muito mais gente do que eu imagino hoje. Quanta coisa aconteceu naqueles lugares. Eu queria terminar dando 7 chaves para que você não se distraia. 7 não, vou diminuir para 5. Eu tinha 15, mas, né, 5. Né, tinha gente que já pregou 82 tópicos aqui, eu posso, né? Essa é a primeira chave para se não distrair. Olhe para aquilo que é eterno e não para aquilo que é transitório. Não fique seus olhos naquilo que passa. Fique seus olhos naquilo que permanece para sempre. Relacionamentos passam. Sabe, o que eu vivi lá foi lindo, mas não é mais meu tempo de estar lá. Relacionamentos passam, momentos passam, história passa, mas princípios são eternos. Promessas são eternas. Se agarre a ela. Porque onde quer que você esteja, Deus vai fazer você viver esses princípios com novas pessoas, de forma maior e com a sua glória. Mas você sabe, a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira, e a da terceira, e a da quarta, e você imaginou a da quinta casa, essa vai ser extremamente maior. É isso que você precisa entender. Então não se preocupe em construir algo que dure anos. Constrói algo com Ele que dure para sempre. Quando você constrói, mesmo que você saia, aquela semente continua germinando. E eu fiquei tão feliz em ver que o sonho não era meu.
a obra não era minha, sabe, aquele lugar não foi eu que fui ali estabelecer, tudo isso tinha um dono, tudo isso tinha alguém maior do que eu, que era responsável, e ele continuou responsável até hoje, e o negócio ficou melhor quando eu saí. Eu acho que era eu que estava atrapalhando lá. Às vezes você acha que é você o cara, né? Sai para tu ver, se foi de Deus, esse negócio vai continuar, essa obra não para. E, em relação a isso, tem um cara muito famoso que escreveu livros, best-seller, que diz assim: liste 25 coisas que você deseja viver na sua vida. Você já listou? O que é que você quer ver? 25 coisas que são mais importantes para você. Ele diz, depois que você listar as 25, você selecione as 5 mais importantes, e as outras 20, você esqueça para sempre, até que essas 5 se cumpram na sua vida. Então a minha pergunta é, das 5 coisas que você considera mais importante, a tua família está dentro? Você já parou para pensar? A tua família está dentro? O seu chamado está contemplado nessas 5? A tua identidade, quem você é em Deus, está aí nessas 5 contempladas? O teu relacionamento com Deus, a tua intimidade, o teu, sabe, a tua profundidade com Deus está aí, é prioridade. O teu propósito, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz realizado, aquilo que te deixa na certeza de que está seguindo as linhas escritas no céu para a tua vida, está aí contemplado? Ah, querido, porque a gente olha, vê tanta gente perdendo tempo com aquilo que não é prioridade, nem de Deus e nem, sabe, nem prioridade humanas são para as nossas vidas. Porque se essas são as prioridades, por que elas se perdem no meio das outras? Ah, não tive tempo de orar, ah, eu não tive tempo ainda de mergulhar em Deus profundamente, ah, eu não sei qual é o meu ministério, ah, eu não sei, sabe, nem conheço Deus e nem tenho experiência de milagres. Sabe, ela está na igreja há menos de 1 ano e já experimentou um Deus de milagres. Vamos aplaudir, porque eu acredito que esse Deus de milagres está disponível para nós. Não precise perder, se cansar, se frustrar, para priorizar aquilo que é importante para a sua vida. Deus nos dá para decidir certo, ser intenso e aproveitar o máximo daquilo que Deus nos deu, porque olha, gente, o passado a gente não consegue mudar, o futuro, sabe, não existe ainda, mas Deus nos deu o presente. Lembra? Presente. É presente. O que você está vivendo hoje é presente de Deus. Vive com intensidade. Sirva o quanto você pode. Se entregue o quanto você pode. Seja intenso o quanto você pode. Diga que ama o quanto você pode. Abrace enquanto você pode. Construa uma história poderosa enquanto você pode. Se você se distrair com aquilo que é genérico, sabe, você não consegue viver o que é intenso, o que é primordial e o que é verdadeiro. Quantos estão me entendendo? Você, sabe, agora tem uma coisa que a Bíblia, sabe, mas pastor, eu não sei o que é prioridade. Eu vou te explicar o que é que você tem feito de prioridade na sua vida. Porque você só prioriza o que valoriza. E se essas coisas não são suas prioridades, é porque, de fato, você não dá o valor que essas coisas precisam receber. Mateus 6,21 diz: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quando Deus dá uma visão, querido, se mova até que ela se cumpra. Quando Deus te der um chamado, seja consumido por Ele até viver com intensamente tudo que Deus sonhou para a sua vida. Se você adia algo que Deus diz, sabe, algo que foi Deus que te chamou, você precisa reavaliar se aquilo ali tem valor para a sua vida mesmo. Sabe, a gente muitas vezes ouviu uma mentira durante esses anos. Eu vi isso no vídeo, que Martin Luther King não teve um sonho. Isso é mentira. Ele não teve um sonho. O sonho é quem teve Martin Luther King.
Isso, pastor, o que você está querendo dizer? Não existe ninguém que carregue o avivamento. É o avivamento que conecta pessoas que têm avivamento no coração. Sabe, não existe ninguém que diretamente faça milagres, mas o Deus de milagre conecta pessoas de milagres. Sabe, não existe ninguém que sozinho faça, sabe, acontecer esse grande sonho da gente aqui, essa igreja. Mas existe um Deus que estabelece sonhos e conecta as pessoas para impactar o seu reino. Sabe, eu acredito que esse milagre está acontecendo aqui. Então eu quero, como primeira chave para você, não olhe, não fixe, não gaste tempo com aquilo que é passageiro. Sabe, se fixe naquilo que é eterno, querido. Se fixe naquilo, sabe, que Deus tem para a sua vida. Segunda coisa, estou terminando, pode vir, se quiser subir o ministério eu agradeço. Não se distraia da presença de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, isso aqui é importante. Não se distraia da presença de Deus. Eu vou ler um texto, Salmo 27, versículo de 1 a 6. Diz assim, o Senhor, é um salmo de Davi, querido, 27, a partir do primeiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Esse é o cara. Esse é o cara. Eu quero ser como Davi, querido. Eu quero que isso aqui seja verdade na minha vida. E olha só, uma coisa. Peço ao Senhor. Uma coisa. Peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar nos seus feitos. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Queridos, aqui Davi, ele diz vários atributos de Deus. Ah, você é um Deus que é luz, que é salvação, que é fortaleza, que é abrigo, que é esconderijo, que guerreia as nossas guerras, que vence as nossas batalhas. Você é esse Deus. Ele começa a jogar atributos de Deus e só faz um pedido: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Se você sabe valorizar o que realmente tem valor e descartar o que realmente precisa ser descartado, você vai entender a buscar a única coisa que realmente tem valor. E quando você buscar essa coisa, Davi, o cara acertou em cheio. Ele buscou a única coisa que tinha valor. E aí quando você busca isso, a presença de Deus não vem sozinha, querido. A presença de Deus vem com ele. E aí ele encontrou o Jeová El Elyon, o Jeová El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Shalom, o Jeová Ruá, o Jeová Tsidkenu, o Jeová, Samar, o Jeová Rafá, aquele que faz todas as coisas em nossas vidas.
Uma coisa eu quero, disse Davi, é ficar na tua presença. Não se distraia da presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando você fica na presença, o céu diz: poxa, ele escolheu o melhor. Ele escolheu o melhor, nada vai poder ser privado dele. Nada vai poder ser privado dele. Ele escolheu estar no melhor lugar. A presença de Deus não vai sozinha. Além da presença vai vir proteção, vai vir cobertura, vai vir anjos para te guardar, te proteger, vai vir anjos para segurar na tua mão, e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Oh! É o mesmo princípio, querido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, cuidado para não fazer parte de uma geração que está por aí, a geração do acréscimo. A geração do acréscimo. Pastor, que geração é essa? É que busca aquilo que é acrescentado e esquece de buscar aquele que acrescenta. Olhe para o seu irmão e diga assim: em nome de Jesus, que você não seja da geração do acréscimo, mas você seja da geração daqueles que entram na intimidade de um Deus poderoso e não negligencia isso. Terceiro, não se canse tentando conquistar o que já recebeu. Olhe para o seu irmão e diga assim: aí, não se canse. Tem coisa que já é sua. Para que você está usando o braço? Para que você está se esforçando? Já é sua. Pastor, me explica esse dedo. Vou explicar. Gálatas 4. Gálatas 4, 1 a 7 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, diga assim, é menino. É o quê? É o quê? Em nada difere do escravo. Em nada. Mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho é herdeiro por Deus. O que é que você entende disso, querido? Diga assim: tudo é meu. Diga assim: tudo é meu, é meu, é meu, é meu. Cada bênção é minha, cada detalhe é meu. Mas só vai chegar nessas minhas mãos quando eu amadurecer. Enquanto você for menino, menininho, toda hora menininho, toda hora menino beiçudo. Enquanto você for menino, em nada você vai se diferir do escravo. Você não vai ter nada. Mesmo sendo dono de tudo, não vai ter nada. Então olhe para o seu irmão e diz assim: está na hora de crescer. Está na hora de você ser maduro. Está na hora de você deixar de mimimi. Está na hora de você deixar menino faz por mim. Não, querido, só recebe quando cresce. Deus é lindo, é seu, é tudo seu, é ou não é? Mas só vai chegar na sua mão quando você parar de meninice. Quando você, sabe, crescer e dizer: Deus, estou maduro, estou pronto, pode fazer na minha vida. Então, querido, não se canse. Por mais que você bata, não vai vir para a sua mão. Não vai vir enquanto você quer receber, cresça. Quer receber promessa? Cresça. Quer viver milagre? Cresça. Não é por força. Não é por forçar a barra, é só deixar de ser menino. É só, sabe, levar as coisas com seriedade. É só ter compromisso de gente grande. É só se tornar homem e mulher de Deus, porque as coisas vão abrir e vão chegar na tua mão, porque já são suas. Não precisa esforço, já são suas. Então não se frustre. Aprenda, deixa a tua fé crescer. Não se frustre.
Tudo que você precisa já está nele e é sua herança. Sabe? Diga comigo assim: Pai, eu não vou procurar em nenhum outro lugar aquilo que eu já tenho em Ti. Eu já aprendi hoje. Eu vou crescer. E crescendo eu recebo. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas de descanso, refrigera a minha alma. Você não tem que cansar, querido, você tem que crescer. Você tem só que crescer. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Elas vão me seguir, querido, não é eu que vou me esforçar, é elas que vão vir atrás de mim, as bondades e as misericórdias de Deus. Todos os dias da minha vida, não é só hoje, não foi só ontem, mas é todos os dias da minha vida. E mais, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, porque eu sou maduro, eu cresci. E olha só o que Efésios 3,19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder, o seu poder que opera onde? Mas eu preciso estar maduro, senão esse negócio não move, esse negócio não faz a coisa girar. Olha para o seu irmão e diga assim: oi, querido, pare de sofrer, cresça. Pare de se desgastar, cresça. Pare, se de desesperar. Seja maduro naquilo que você faz, amém? Quarto, dá para ir? Faz o fácil. Não se distrai com o que é complicado. Não fica perdendo tempo com aquelas coisas, sabe? Aquelas conversas compridas, aquelas histórias complexas. Faz o fácil. Tocar um mar com cajado é mais fácil do que fazer o mar se abrir ou não? O que é mais fácil? Tocar um mar com cajado ou fazer o mar se abrir? Querido, ele só quer que você faça o fácil. Deixa o difícil com ele. Está entendendo? Está entendendo? Separar 5 pedrinhas e atirar contra o gigante é mais fácil ou mais difícil do que estabelecer um menino como rei em Israel? Ele já tinha sido ungido rei, mas ele só fez aquilo que era fácil. Pegou as pedrinhas e atirou. Querido, faz o fácil. Faz o fácil. Crê na palavra. O que é mais fácil? Crer na palavra ou se desgastar usando a sua própria força para estabelecer milagres? O que é mais fácil? Acreditar em Deus, crer. Querido, construir uma arca é mais fácil ou mais difícil do que salvar uma família de um dilúvio? O que é mais fácil? O impossível. Olha para o seu irmão bem nos olhos dele com o olhar de profeta. Aquele olhar de profeta. Esse que eu te digo assim: o impossível não é para o teu bico. Não é para o teu bico. Faz o fácil e deixa o difícil com aquele que faz, com aquele que é fiel, com aquele que é poderoso. Ele deu uma direção. Faz o que tem na tua mão para fazer. O resto vai ser com ele. É isso que eu estou fazendo, querido. É muito maior, mas eu vou fazer o que está na minha mão. O que está na minha mão eu vou fazer. E não estou nem preocupado com o que eu não posso fazer, porque aquilo que eu não posso fazer, Deus vai mandar alguém para fazer, ou Ele mesmo vai fazer aqui entre nós. Sabe, é impressionante isso. E agora, para terminar, o último. Cheguei lá. Não ande na reserva.
Isso distrai você. Pastor, eu quero andar na reserva. Esses dias eu estava vindo lá de Aracaju, e eu fui por outra estrada, e eu já tenho calculado os postos que eu abasteço. E aí eu não calculei. Eu disse, mas vai dar. Vai dar. Vai dar. E o negócio já estava passando vermelho, e eu desesperado. E o que apareceu para mim foi um posto velho, acabado, que eu sabia que a gasolina não prestava. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Quando você anda na reserva, você perde o direito de escolha. Vou repetir. Quando você anda na reserva, você perde o direito de escolha. Na primeira palavra, você já acredita. Quando você não é cheio de Deus, quando você está com sede, qualquer água você toma, ou toma ou não toma? Qualquer água você toma. A primeira porta que se abre você entra. A primeira conexão você faz. O que Deus tem para nós não é andar na reserva, mas ser suprido de todas as necessidades. Veja Jesus, 40 dias no deserto, jejuando, orando, falando com Deus, ouvindo Deus, se enchendo de Deus. O diabo, depois de 40 dias, bicho burro, 40 dias, Jesus estava cheio, topado da presença de Deus, ele chega. Jesus disse, chegou tarde, meu amigo. Eu te ofereço tudo, se prostrasse, você me anda. Que você agora chegou tarde. Eu passei 40 dias adorando o Deus Todo-Poderoso. Estou aqui lotado, cheio de Deus. Mas eu te darei, sabe, reinos, eu te darei cidades. Ele disse, eu estava lá com Deus conversando. Ele disse que eu seria Senhor de todas as terras, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tu chegou tarde. Eu estou cheio já, eu estou saciado já. Agora, você já percebeu que as propostas do diabo é sempre igual àquelas de Deus? Só com um detalhe. A proposta do diabo não tinha cruz. Não tinha cruz. É isso que o diabo faz. Ele lança para a gente uma proposta diferente, sem dor de cabeça, na tranquilidade, sem precisar sacrifício, sem precisar fazer cruz. Estranho, viu? Porque as coisas, é ou não é? É difícil ou não é? Acreditar. É difícil ou não é? A gente dá para, né? É fácil passar? Não é. As coisas de Deus sempre têm cruz. Sempre nos leva à cruz. Não existe redenção, querido, sem cruz. Não existe ressurreição sem morte. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe novo de Deus sem que o velho seja deixado para trás. Não existe vinho novo se não tiver odres novos. Não há novos ciclos de Deus na tua vida se você não completar aquele que você iniciou. Não existe milagres sem que você tenha que exercitar a fé. E fé é a certeza daquilo que os seus olhos não veem. Não ande na reserva. Diga isso para o seu irmão, não ande na reserva. Porque às vezes você pode se apegar a algo que você acha que é de Deus para você, quando na verdade você só estava sedento, vazio, e se apegou à primeira coisa. Vixe, meu pai do céu. E tem alguns relacionamentos que são isso, literalmente. Primeira pessoa, o trubufu que aparece. Cuidado, meninas. Cuidado. Cuidado. Não ande na reserva. Não ande na reserva. Não ande na reserva. Amém. Eu vou encerrar. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Você entendeu o que Deus quer dizer para você hoje? Você entendeu? Não se distraia. Há algo que Deus sonhou para a sua vida. Algo, hoje eu podia estar gritando aqui. Essa minha viagem foi linda porque eu voltei de lá mais impactado. Sabe, vale a pena. A soja valeu a pena, querido. Oh, que soja maravilhosa. Está lá vidas e vidas, pastores, homens e mulheres que oram mais do que eu, que são mais intensos do que eu, que fazem uma obra mais extraordinária do que eu. Valeu a pena todo esse sacrifício. Mas vamos cantar essa vida e diga assim: Deus, eu não vou mais me distrair. Não vou mais me distrair. Vai fazendo a tua oração. Queria cantar algumas canções e depois eu queria orar por você. Aleluia.